Olá, mais uma quinta-feira, onde nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, mas também para orarmos e clamarmos ao Senhor por situações da nossa vida. E eu quero convidar você a se colocar diante de Deus e a entregar o seu coração nas mãos do Senhor nessa transmissão, para que Deus fale de uma forma especial ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos para que o Senhor ministre a cada um de nós, que esse tempo seja um tempo especial, onde o Teu Espírito irá falar e nos confrontarmos para vivermos aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos por isso e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe-me a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao
revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça que ricas bênçãos traz. Orando a Deus transforma a vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Quais são os motivos que você precisa apresentar diante de Deus? É algo pessoal? É uma necessidade que você tem tido? Talvez uma luta na área financeira, talvez na área da saúde, talvez na área emocional. Esse é o momento de você se colocar diante de Deus e clamar para que o Senhor ministre ao seu coração. Eu quero me lembrar aqui do irmão Adriano, que está se recuperando de uma cirurgia no olho, da irmã Fátima, que também fez uma cirurgia ali no olho, ali, por causa de um probleminha ali, e ela já está se recuperando. E também orar pela irmã Wanda, pela família dela, né, que perdeu aí em pouco tempo, né, 3 tias, e essa semana mesmo acabou perdendo uma, viajou até Assis ali para o sepultamento e consolo da família. Que Deus traga o consolo e o conforto, Wanda, a você, ao Tole e a todos os seus familiares. Quais são os motivos que você precisa apresentar diante de Deus? Vamos orar? Pai, nós nos unimos em oração porque cremos que o Senhor é poderoso para agir nas situações, ó Deus, da nossa vida. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, todas as dificuldades, lutas e batalhas. Eu oro por aquelas pessoas que neste momento, Deus, têm em oração colocado os seus motivos diante do Senhor para que o Senhor haja de uma forma extraordinária. Leve consolo, ó Deus, aos familiares enlutados. Leve, Deus, a cura para aqueles que carecem fisicamente e emocionalmente. Deus, e nós entregamos ao Senhor, ó Deus, todas as áreas da nossa vida e clamamos por uma intervenção sobrenatural do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
nós temos aprendido sobre a história daquela mulher que padecia por causa de uma enfermidade do fluxo de sangue. Ali em Marcos, no capítulo 5, nós vemos que Jesus, ele estava indo até a casa de Jairo por causa da enfermidade de sua filha. E ao caminhar na direção, ele se depara com uma grande multidão ao seu redor. Pessoas que já estavam ali por causa de uma tentativa de se aproximar de Jesus de alguma forma. E naquele momento ele acaba por se deparar com aquela mulher que padecia já há mais de 12 anos, conforme a própria palavra de Deus diz, de um fluxo de sangue. Nós aprendemos na última semana que aquilo gerou no coração dela um sério conflito, não somente físico, mas também emocional e espiritual. E espiritual porque aquilo era atribuído talvez a algum tipo de pecado que ela havia cometido, e ela vivia sempre à margem, porque ela era considerada impura e não podia ter contato com as pessoas. E ali nós aprendemos a primeira lição de que aquela mulher, ela deu um toque de fé na direção da restauração. Ela já havia tentado de tudo, mas aquilo não havia resolvido o problema que ela estava padecendo. E quando ela ouve falar de Jesus, ela vai até a direção do Senhor Jesus, numa ousadia. E ali nós refletimos a respeito da postura, né? Quando nós estamos diante de dificuldades, às vezes nós temos uma postura passiva, ou às vezes uma postura moderna de simplesmente, não espiritualizar, mas também deixar aquilo que é espiritual de lado. Agora, muitas posturas também podem ser místicas, né? De pessoas que isso é assim mesmo, ou não, nós não podemos reclamar daquilo que está acontecendo, e isso acontece com todo mundo mesmo, mas nós aprendemos também que existe uma postura que é a correta, que é a bíblica, que Deus, o soberano Senhor, Ele está acima de tudo e todos e tem o governo sobre tudo debaixo das suas mãos. E não existe aquela mudança ou aquela diferenciação entre aquilo que é profano e aquilo que é sacro, aquilo que é secular e aquilo que não é, porque nós acreditamos que tudo é sagrado, pertence ao Senhor, e a nossa vida, de uma forma completa, ela está o tempo todo diante de Deus. Nós aprendemos também que nós não devemos usar a Deus como o último recurso, mas sim como o único recurso, para que nós possamos trazer Deus para os detalhes da nossa vida, para que a gente possa convidar o Senhor para todos os momentos em que nós vivemos, porque Deus é Deus que se importa e se importa com os detalhes. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do trecho da Palavra de Deus que conta a história dessa mulher. Lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24, a parte B, vai dizer assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que ela tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. E ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se dele, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no meu e no seu coração com aprendizados para os nossos dias de hoje. Aquela mulher, quando ela toca no Senhor Jesus, ela já havia tentado tudo o que era possível, desde médicos, medicamentos e tratamentos daquela época. E chega um momento em que ela reconhece a sua incapacidade diante da situação em que ela estava vivendo. E naquele momento ela
toma uma decisão de buscar um recomeço para a sua vida em Cristo Jesus. Queridos, da mesma forma como aquela mulher que já tentou de várias formas a restauração para o problema que ela estava tendo, e de repente ela chega à conclusão de que Jesus seria a última opção, ali a única opção para aquilo que ela estava vivendo. E ela toma essa decisão e dá um toque e dá um passo de fé para a cura, para a restauração do seu problema. Talvez você que acompanha essa mensagem já tenha vivido algumas dificuldades na sua vida, talvez há anos, como aquela mulher narrada pela história. E talvez você já tenha buscado uma solução para o problema que aflige o seu coração, a sua alma, talvez possa ser físico, emocional ou espiritual. Mas da mesma forma como aquela mulher reconheceu que somente Jesus poderia acabar com a dificuldade que ela estava tendo, você também que acompanha essa mensagem precisa entender que Jesus, Ele é o único que pode agir de forma extraordinária na sua vida. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado no teu coração, mas talvez chegou o momento de você dar um toque de fé na direção de Jesus e clamar para que Ele possa agir na sua vida de uma forma extraordinária, agindo nas suas emoções, no seu físico, reconectando você para o caminho em que Deus tem preparado com relação à sua vida espiritual. E aquela mulher, mesmo enfrentando toda uma multidão, ela se aproxima e toca em Jesus. Talvez essa seja a sua necessidade e você precisa hoje sair de onde você está e dar um toque no Senhor Jesus, orar ao Senhor Jesus, crer que Ele é poderoso para agir de uma forma extraordinária diante da dificuldade que você está vivendo. Era muito comum naqueles dias e existia ali um conceito popular de que a pessoa que ela era uma autoridade, o seu poder, ele era transmitido para as suas vestimentas. E isso era um tipo de crendice popular que existia ali naquela época. E aquela mulher, quando ela enfrenta aquela multidão e ela toca, ela vai justamente crendo que as vestes do Senhor poderia curá-la, porque provavelmente ela havia ouvido falar a respeito da fama de Jesus e de outras curas que Ele havia realizado. É muito interessante que aquela mulher, ela estava enganada com relação ao manto curar, mas a pessoa de Jesus Cristo, sim, ela estava certa que era capaz de transformar completamente o rumo, a direção da vida daquela mulher. Por isso que ao se aproximar de Jesus, Jesus o Senhor, Ele interpreta, ele sente que alguém havia tocado nele, pois havia saído poder. Queridos, é muito interessante que havia uma multidão que o cercava. E os próprios discípulos de Jesus falaram: como você pergunta quem tocou no meio de tanta gente? Mas a lição que a gente tem é que às vezes muitas pessoas se aproximam ou buscam a presença de Jesus, mas nem todas são capazes de perceber aquilo que Deus, o Senhor, através de Cristo Jesus, pode fazer na vida de uma pessoa. Outro fator de destaque: aquela mulher estava no meio de uma multidão, mas em algum momento ali, depois do toque que ela dá no Senhor Jesus, Ele olha de forma única e específica para a vida daquela mulher. Ele começa a olhar ao redor para identificar quem é que havia tocado no seu manto e havia experimentado o milagre. O Senhor Jesus, Ele é misericordioso e às vezes nós nos sentimos no meio de uma multidão, seja num contexto familiar, num contexto profissional ou até mesmo num contexto religioso. Mas Deus, Ele não nos olha simplesmente como uma multidão, Ele nos olha como pessoas específicas, como uma pessoa específica no meio de uma multidão. Por isso que o Senhor Jesus, Ele trata o coração de cada pessoa de forma única e individual. Hoje talvez você está acompanhando essa transmissão junto de outras pessoas, mas eu queria que você soubesse que o Senhor, Ele está olhando de forma única para o seu coração e Ele deseja ministrar a você aquilo que Ele deseja numa noite como essa. Uma vez que aprendemos a orar,
Não há nada, absolutamente nada mais doce do que saber que podemos tocar a barra de suas vestes, de Cristo, em oração. É curador, é renovador, diz Kay Arthur. Da mesma forma como aquela mulher foi na direção de Cristo no meio da multidão, eu e você hoje podemos chegar diante da sala do trono do Senhor através da oração. Por isso que ao desfrutarmos do privilégio que temos de chegarmos diante da presença do Senhor em oração, Ele é aquele que é capaz de curar, perdoar e restaurar a nossa vida, independente da dificuldade que nós estamos vivendo. Qual é a área da tua vida que precisa da restauração e da presença de Jesus? Será que o Senhor está dizendo que você precisa esticar a tua mão e tocar pela fé na presença de Deus, por causa de algo que você está vivendo e que você precisa de uma ação, de uma intervenção do poder do Senhor na sua vida? É interessante que no momento em que aquela mulher toca, ela é restaurada e ela sente que ela havia sido curada. Versículo 29, a palavra de Deus vai dizer: imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, e no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida, na circunstância que nós estamos vivendo. E nós vamos experimentar o poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza. Mateus capítulo 28, verso 18, a palavra de Deus vai dizer: disse-lhe Jesus, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E em 2 Coríntios 12, 9 vai dizer: então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez hoje você acompanhe essa mensagem, mas o sentimento do teu coração é de fracasso. Talvez por coisas que você tem vivido. Mas hoje o Senhor, Ele diz: olha, permita que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Jesus é aquele que, quando Ele vem, Ele limpa, Ele cura, Ele restaura e Ele deseja fazer com que você viva tudo de novo e de forma nova. Onde Ele apaga, onde Ele perdoa e Ele dá a oportunidade de você recomeçar de um jeito que trará honra e glórias ao nome do Senhor, o seu jeito de viver a vida. Aqueles discípulos, eles não estavam entendendo muito bem aquilo que acontecia. Por isso que eles responderam daquela forma ao Senhor Jesus. Mas nós cremos e nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele tudo sabe. E Ele se importa, mesmo no meio de uma multidão, com indivíduos e pessoas como eu e como você. É interessante que Jesus, Ele identifica aquela mulher e Ele não permite que ela vá embora, simplesmente depois do toque, ela se torne uma anônima. Mas no momento em que Jesus a confronta e ela com medo confessa, reconhece aquilo que havia acontecido, o Senhor está trazendo no meio da multidão que a glória daquela cura atribuía ao amor de Deus e através daquilo que Cristo Jesus, Ele fez. Não importa o tamanho da multidão, de onde você se encontra, Jesus nos vê como indivíduos, como pessoas únicas. Não importa o tamanho da multidão, Jesus nos vê como pessoas únicas, porque Ele deseja agir na minha vida e na sua vida de um jeito extraordinário. E a palavra de Jesus ali no final, lá no versículo 33, Ele vai dizer para aquela mulher: então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Talvez hoje, ao chegar na sala do trono de Deus através da oração e tocar no manto do Senhor Jesus pela fé, você precisa abrir o seu coração e falar com Deus a respeito daquilo que está acontecendo, para que essa atitude de reconhecimento e não de uma negação, de achar que a vida é assim mesmo, ou de cair e ficar prostrado,
mas o Senhor deseja te levantar e conduzir você mais uma vez diante da presença do soberano Senhor, para que as suas vestes sejam trocadas e para que você seja plenamente curado e restaurado da forma de viver em que você se encontra. Talvez a palavra de Deus ela está indo de encontro a uma realidade que você está vivendo. E talvez você já esteja sofrendo por causa da sua condição de vida, como aquela mulher. Mas hoje o Senhor deseja restaurar completamente a sua vida diante da presença de Deus, por amor de Cristo Jesus. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo de Deus no seu coração, mas uma coisa eu sei, que Jesus deseja restaurar você de uma forma completa. O que é que você precisa reconhecer e entregar diante de Deus? Talvez você precisa reconhecer a sua situação limitada, em que você não tem mais o que fazer, nem onde procurar por causa da tua dificuldade, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, entregue a mim, venha porque eu sou manso e humilde de coração e o meu fardo é leve e suave. Que tal você apresentar a tua dificuldade diante de Deus e permitir que o Senhor, Ele tome conta da tua vida? Talvez você precise em oração confessar pecados. Talvez você precise em oração clamar a Deus, porque você tem buscado em tantos lugares, mas não encontrou talvez a paz que você tanto necessita. E hoje a palavra de Deus diz que somente Jesus pode ofertar a você a paz que você necessita e tanto tem buscado. E eu queria convidar você a entregar a sua vida, a entregar situações da sua vida hoje em oração, nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Mestre. Queria convidar você, se você tem algo a apresentar diante de Deus, para que você repita essa oração e diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço a minha limitação e incapacidade, mas neste momento eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego essa situação. Fale para Deus qual é a situação que você está entregando e que precisa de uma intervenção do Senhor. Porque eu creio que o Senhor pode fazer o extraordinário acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Eu desejo de todo o coração que você possa receber a restauração de Deus e perceber o quanto Deus ama você. Talvez para isso nós possamos te ajudar. E eu quero convidar você para estar conosco, talvez no próximo final de semana, aqui no domingo às 9 da manhã ou às 19 horas. E se você é uma pessoa que tem assumido compromisso com o Senhor, venha me procurar aqui. Eu quero dar um abraço em você e eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Eu espero que você tenha sido abençoado e que você experimente o melhor de Deus. Não hesite em se apresentar diante do Senhor na sala do trono. Abra o teu coração, toque no Senhor e experimente o sobrenatural de Deus na sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus o abençoe.